Agora, depois do seu intervalo de férias, voltou o nosso quadro Plano Jurídico com o doutor Carlos Flores, que não é só meu advogado pessoal, é advogado também da minha produtora, LCR Imagem Produtora, e também da nossa associação responsável pelo nosso espaço aqui no Poa TV, que é a Galve. Carlos, eu vou te perguntar agora uma coisa que tem chegado nos meus e-mails assim constantemente, né? Até pelo período de férias, a gente ficou um tempo aí, tu estava cuidando de outros assuntos também, aqui no teu escritório, que está aparecendo aí algumas imagens no ar. Eu tenho recebido constantemente e-mails que falam assim, saia do SPC e Serasa, não pague seu cartão de crédito, rescinda seu contrato de prestação. Isso pode, Carlos? Como é que funciona isso? Primeiramente, estou muito feliz de estar voltando, né? Estava com saudade, né? A vida traz às vezes algumas situações que a gente tem que se retirar, mas estou voltando com bastante entusiasmo e bastante felicidade. Bom, essa questão aí que tu perguntaste é muito ampla, né? Porque muitos motivos desencadeiam uma ação para retirada de nome de SPC e Serasa, de danos, mas eu acho que o foco é o dano mesmo. O que a pessoa, quando pleiteia, através de uma demanda judicial, ela tem que tomar o cuidado. Ela tem que tomar o cuidado de efetivamente comprovar o dano que sofreu. Então, a simples colocação do seu nome no SPC e Serasa não enseja uma demanda judicial, sob pena dos nossos cartórios ficarem mais lotados de processos do que já estão. Então a grande questão é se esta colocação no SPC e Serasa foi indevida ou não. E esta colocação causou à pessoa um dano, né? Se a relação que trouxe essa colocação indevida, partamos desse princípio, ensejou um dano à pessoa, aí numa relação, por exemplo, consumerista, à luz do Código de Defesa do Consumidor, aí a comprovação do dano, existe uma inversão do ônus da prova, né? A pessoa precisa mais provar o fato constitutivo do seu direito, né? Porque o ônus da prova cabe ao fornecedor do serviço, né? Então, em suma, para a gente não se alongar muito, o grande núcleo e o grande foco de uma pessoa que está propondo uma ação, seja no juizado especial civil ou na justiça comum, é comprovar o dano. Principalmente o profissional que ela procurar, ela tem que comprovar o dano que eventualmente o seu cliente tenha passado, né? Seja abalo moral, abalo financeiro, enfim, né? Não, porque inclusive está surgindo uma moda agora que são os processionistas, né? São as pessoas que qualquer coisa entrou no supermercado, o caixa não sorriu, ele processa o supermercado. É óbvio, as leis existem para que a sociedade funcione, para que, né, que tudo corra. O judiciário está aí à disposição para garantir os direitos do cidadão. Qualquer pessoa pode ingressar com uma ação, mas ela tem que estar ciente que essa ação pode virar contra ela também. Não, sem dúvida. Um dos problemas do nosso dessa massificação do processual no Poder Judiciário, muitas vezes se imputam o grande número de recursos que os advogados podem interpor, etc. Às vezes largando a responsabilidade só aos artifícios processuais que a lei estabelece para os advogados, né? Mas um dos grandes motivos para essa demora processual são as demandas sem sentido também, porque isso aí o juiz ele tem que analisar. Existe todo um trâmite processual inicial que assoberba o judiciário, né? E no transcorrer do processo, às vezes cai a máscara, né? Então, mas até cair a máscara, muitas vezes, né, passa 6 meses, 1 ano e meio, 2, e a gente lida com o trâmite cartorário, que é um
trâmite praticamente administrativo, né? Digamos assim, um processo, uma vara judicial com poucos processos tem 2.000 processos em andamento, com poucos processos. Tem 2.000 processos. Várias tem 5.000, 10.000 processos. Então, tu imagina, muitas vezes, varas judiciais ou cartórios com um juiz só, né? Ou com 2 juízes. O juiz também tem que tirar férias, aí vem o substituto que tem a sua vara para cuidar, né? Então, o judiciário fica lotado. O direito a entrar com ação, direito sagrado, todo mundo pode, mas eu acho que cabe ao advogado filtrar, né? Também o advogado ele não pode ser o procurador da encrenca, entre aspas. Ele tem que também ter o feeling, também também do seu ofício, filtrar e às vezes puxar o freio de mão do ímpeto do cliente. E isso é uma maneira preventiva de advogar, né? Isso é muito importante salientar. Isso é uma maneira preventiva e sempre o advogado que vê, que tem como foco a satisfação do seu cliente, tem que mensurar isso. Porque o nosso judiciário ele não está respondendo, ele até gostaria de responder, mas ele não está respondendo com a rapidez que ele gostaria. Então, muitas vezes, as demandas poderiam ser solucionadas extrajudicialmente, com um simples puxar de telefone, de colega para colega, ou, enfim, de algum advogado ligando para futura parte oponente e resolvendo o problema, né? O advogado também ele pode ser um conciliador, né? Então, eu acho que as demandas judiciais, elas têm que, como eu falei antes, né? Primeiro, tem que ter um dano, né? A pessoa tem que ter sofrido um dano, seja patrimonial, seja de ordem moral, enfim, né? E tem que estar calcada na busca da justiça, da sua justiça e do seu direito. Não existe, eu acho que... O advogado serve para isso, a pessoa procura ele e ele vai fazer aquele filtro que eu me referi, né? E vai mensurar os riscos, né? Hoje tem que se mensurar os riscos de um êxito ou não da ação. E é aquela coisa, então, antes de pensar em se entrar com uma ação revisional de juros, até procurar o próprio advogado para se ver o contrato antes, para se analisar se aquele juros está abusivo ou não, e não faz a negociação, né? Porque senão pode aparentar uma coisa até tipo má fé. Então eu vou dar entrada em 10 automóveis, pago 2, 3 prestações e entro para revisional para não pagar. Acaba virando assim, procurar um advogado então para sinônimo de inadimplência. E um dia isso cai, né? Como tu disse, as máscaras vão caindo. Carlos, eu dou novamente as boas-vindas aqui, fico contente de tu continuar com a gente. Eu vou encerrar hoje o nosso quadro Plano Jurídico, mas a partir da semana que vem é o Carlos sozinho com vocês aí. Gira a vinheta.